Olá, amados, glória a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando aqui pela TV Luz para o Caminho o nosso programa, estreando, esse programa para aqueles irmãos e irmãs que gostam de Bíblia, que gostam da palavra do Senhor. O nosso programa será pautado em orações. Você poderá deixar o seu pedido de oração, que antes de nós encerrarmos esta live, estaremos apresentando todos os pedidos de orações colocados aqui, ok? E também vamos estudar a Bíblia. O ponto crucial e importante é estudarmos a Bíblia. Jesus disse em São João 5,39, se não me engano, Vós examinais as Escrituras, porque cuidam ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Portanto, meus amigos, não há outro caminho a seguir. Se você quer conhecer Jesus, se você quer conhecer o Pai de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, se você quer compreender o Espírito de Deus, então você precisa, amado, estudar a Bíblia. Teremos muitos e muitos temas. Não estamos aqui para debater com ninguém, de modo nenhum. Estamos aqui para acrescentar conhecimento e buscar conhecimento. Estudando juntos a palavra, eu tenho certeza que o nosso professor, o maior de todos, o Espírito Santo, aquele que foi dado para que o homem conhecesse a justiça, fosse convencido da justiça, do pecado e do juízo vindouro. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então esse nosso professor é quem vai nos ensinar, que vai nos orientar. E para que isso aconteça, meus queridos, nós precisamos ter uma conexão com Ele, através da oração e do estudo da sua palavra, Deus é o maior interessado que conheçamos a sua palavra. Meus queridos, há muitos e muitos anos atrás, digo até alguns milênios, ou talvez muitos milênios, não sabemos, a Bíblia não revela. Ela diz que houve um conflito no céu. Amados, o nosso Pai eterno, Ele e o Filho, Ele tinham concílios, conferências, somente entre eles dois. Mas houve um anjo cujo nome era Lúcifer, um anjo belíssimo, maravilhoso. Depois do Pai e do Filho, ele era a terceira pessoa ali no céu, em exaltamento, em beleza, em glória, em majestade. Era Lúcifer. Mas ele não estava contente com a sua situação. Ele queria o lugar de Jesus. Ele queria ter acesso também à presença do Pai e saber os planos do Pai. Ele tinha esse desejo. E ele propôs em seu coração, então, fazer uma reforma, Digamos que, por exemplo, aqui na Terra, nós temos um governo, um exemplo, um governo,
E existe a turma da oposição. Lúcifer, ele era da oposição. Ele era opositor do governo de Deus. Então, no íntimo do seu coração, ele propôs ser igual a Deus. Ele queria refazer as leis de Deus. Ele achava que a lei de Deus era uma lei justa e tinha que ter uma mudança. E ele achava que os anjos serviam a Deus, ou serviam a Deus, ou seriam exterminados. Então ele começou agora, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, criar motins entre os anjos. E a Bíblia diz que houve peleja no céu, e ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu, a ponto que houve um conflito. De um lado estava Jesus com os seus anjos, e do outro estava Lúcifer com os seus anjos. E conclusão, Lúcifer foi expulso do céu, e com ele a terça parte dos anjos, que preferiram segui-lo. Então, o que aconteceu? Satanás, ele personificou a serpente lá no Éden. Aquela foi a primeira sessão espírita conhecida de que se tem conhecimento na história. Ele personificou a serpente, porque Deus disse para Eva e Adão e Eva: de toda árvore do jardim comereis livremente. Jardim do Éden, né? Mas da árvore que está no meio do jardim, nela não tocareis, e não comereis o seu fruto, porque o dia que comerdes do seu fruto, certamente morrereis. Então a serpente usada por Satanás, que atraiu a atenção de Eva, porque apartou-se do seu marido, ficou de bobeira, vamos dizer assim, e a serpente que já estava à espreita, a serpente, no caso Satanás incorporado na serpente, então ele se aproximou, e justamente naquela árvore que Eva não deveria tocar, lá estava a serpente. E disse: foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E Eva então disse: não, Deus disse, de toda árvore do jardim comeremos livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não comeremos, porque no dia que dela comermos, certamente morreremos. E Satanás, através da serpente, disse: não, nada disso. Você pode comer, porque o dia que você comer, você será semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Nada lhe será impossível. Você será inteligente. Despertou em Eva um bocado de ansiedades e desejos, e Eva não se conteve, tomou do fruto, comeu, e também passou agora a ser uma mensageira de Satanás e levou o fruto ao esposo. E a Bíblia diz que Adão também comeu o fruto. E de lá para cá, toda a descendência dos nossos primeiros pais continuaram pecando, até que chegou a época do dilúvio, em que Deus separou para si Noé, para Noé construir um grande barco, uma arca imensa, cujo nessa arca ele haveria de colocar os animais, e que Noé deveria pregar 120 anos, seria o tempo que o Espírito Santo agiria entre os homens, e passou-se 120 anos e a humanidade da época não creu, e de fato somente Noé entrou na arca e sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Ao todo 8 pessoas entraram na arca. O anjo fechou a arca por fora,
Noé ainda ficou 7 dias na arca antes que começasse o dilúvio. E num lugar que nunca chovia, começou a cair gotas do céu, água torrencialmente, as comportas do abismo se abriram e era água de todo lado, tanto de cima como de baixo. E a Bíblia diz que toda aquela geração pereceu, porque não ouviu a voz de Deus. Lúcifer foi introduzido na presença de Jesus muitas vezes lá no céu. E Jesus queria convencê-lo: olha, deixa disso, rapaz, para com isso, né? Tudo é bom, tudo é maravilhoso, aqui tudo é perfeito, o que há com você? Mas Lúcifer estava irredutível. Ele não arrependeu-se, porque ele achou que foi longe demais. E de fato, ele foi longe demais. E foi expulso definitivamente do céu, foi enviado para esta terra. E desde então ele tem procurado defamar o nome de Deus e fazer com que a humanidade, ao ver as calamidades, fruto do seu próprio engano e da sua própria desobediência, ele faz com que a humanidade culpe a Deus por todo o mal que há no mundo. Não, Deus não tem culpa de nada. O homem preferiu dar ouvido à voz do maligno, e o mundo está do jeito que está por conta disso. Amém? Muito bem, amados. Meu nome é Valdemir Bernasconi, né? Graças a Deus. Primeira oportunidade. Quero agradecer ao pastor Alex por haver me enviado esse convite maravilhoso, o qual prontamente aceitei, e aqui estamos para honrar o nosso Deus, com mais uma live para a glória do Senhor. Amém? Como eu já disse, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Estaremos aqui todos os dias, quando possível, para estudarmos a palavra do Senhor. E nós vamos começar do princípio. Nós vamos começar do princípio, estudando a Bíblia. E nada melhor, ao estudar a Bíblia, de saber as suas características, o porquê da Bíblia. Não é verdade? Você tem um livro na mão maravilhoso. A Bíblia é a palavra de Deus, que Deus lhe dá o privilégio de tê-la em tuas mãos. A custo de você ter em suas mãos, muitas pessoas depositaram a sua vida no altar do Senhor, para que hoje, pleno 2025, pudéssemos ter a Bíblia em nossas mãos. Então ela é digna de toda confiança e de todo o valor, porque ela é a palavra do Senhor. Amém? Muito bem. Eu gostaria que você, se você tiver desejo e tem algum problema e gostaria de expressar através do seu pedido de oração, por favor, faça-o. Deixe aí, né, nos comentários, que nós vamos orar ao final, certo? Muito bem. Para iniciar essa palestra, né, esse estudo, eu gostaria de fazer uma pergunta muito interessante. A pergunta que não quer calar, que até mesmo nós fazemos para nós mesmos, né? O que você está buscando? O que você está buscando? Sem dúvida, amado, o Google, a plataforma de pesquisa, o Google, é hoje uma das palavras mais populares e caras do mundo, né? Quem nunca acessou esse site, né? Pesquisando sobre alguma coisa? Quem nunca, né? Todos nós, é verdade. Até mesmo os estudantes da Bíblia, eles vão lá no Google e fazem suas pesquisas e são enriquecidos, né, com as informações que podem receber ali. Quem nunca acessou? Digo que
boa parte da humanidade já acessou, né? São milhões de acessos por mês, né? Feitos por pessoas que querem encontrar vídeos, curiosidades, informações de utilidade geral, né? Enfim, para todos os gostos existe uma possibilidade, né? O Google é um símbolo do que a tecnologia pode fazer em favor da humanidade. Mas eu ainda pergunto, né? Agora eu pergunto, o que o Google pode fazer? Ou melhor, o que ele pode e o que não pode fazer, né? Já parou para pensar nisso? Vamos à segunda parte. O que o Google não pode fazer? Ele pode fazer tudo, muitas coisas, né? Ou informá-lo de muitas coisas. Mas o que ele não pode fazer? Por exemplo, o Google não pode solucionar um casamento em crise. Você já parou para pensar nisso? Você pode pesquisar lá, por exemplo, como eu faço para resolver o meu problema conjugal, um exemplo. Aí vai surgir lá palestras de pessoas importantes que conhecem sobre o assunto. Mas eu te digo uma coisa, meu amigo. Se você não procurar pôr em prática aquilo que você aprender, não vai valer de nada. Então o Google em si, a ferramenta em si, ela não pode resolver o problema do seu, do meu, do nosso, de qualquer matrimônio que está em crise. Certo? Também não pode trazer paz de espírito. De jeito nenhum. Não pode trazer paz de espírito. Por exemplo, né? Não pode curar a ansiedade. Muito menos trazer de volta um ente falecido. Para resolver esses problemas, meus queridos, não adianta acessar o Google. Perda de tempo. Para resolver esse tipo de questão, crise no casamento, ansiedade, né? Problemas de relacionamento de pais e filhos, problemas familiares, enfim, são infinitos os problemas, né? Tem certas coisas que só a palavra de Deus resolve. Só a palavra de Deus resolve. Você precisa consultar outra ferramenta, a Bíblia. Meus queridos, esse livro fantástico oferece respostas mais íntimas a várias questões, a muitas questões que tiram o sono de muita gente. Portanto, meus queridos, nesse estudo, você encontrará na palavra de Deus aquilo que está buscando. Eu creio que você está buscando coisas preciosas que o Google não lhe resolve. Está buscando soluções para problemas sentimentais, né? Problemas conjugais, enfim. E a Bíblia tem resposta para tudo isso. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, nos diz o seguinte: toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja um homem perfeito e perfeitamente instruído para realizar toda boa obra. A Bíblia ela é um manual de instrução. Meus queridos, eu costumo dizer que quando você compra um aparelho de televisão, um rádio ou um computador, sei lá, infinitas coisas você pode comprar, e geralmente vem um manual de instrução, não é verdade? E quando dá um problema ou você não consegue resolver um problema, você vai no manual. O que está acontecendo? Será que é isso? Você olha o manual? Não, não é isso.
E por fim você entende que você tem que levar lá na autorizada para consertar. Pois é, Deus formou o homem do pó da terra, soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma. Ok? Entenda isso. Eu, você, nós somos almas viventes. Porque Deus formou o homem, aquele boneco lindo, maravilhoso, Adão. Depois ele soprou o fôlego da vida em suas narinas. E o homem passou a ser alma vivente. Amém? Não existe alma penada, existe almas viventes. Entende? Você entende isso? No estudo sobre a morte nós vamos ver o processo inverso, o que acontece quando o homem morre. Mas então, a Bíblia ela é proveitosa para ensinar o ser humano como viver em sociedade. Meus queridos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né, foram inspirados por Deus e válidos para nós hoje. Felizmente, amados, há muitos que pregam que o Velho Testamento não vale mais, acabou, agora nós estamos na graça, né? Na graça, somente na graça, pela graça, através da graça. Então ele prioriza o Novo Testamento e esquece orientações que estão no Velho Testamento. Mas como nós lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus, o Velho e o Novo Testamento, né? E são válidos para nós hoje. A Bíblia é a norma pela qual deve ser pautada a minha e a sua vida. Ela nos orienta quanto ao casamento feliz, educação dos filhos, como obter paz de espírito, como ter esperança diante desse mundo, com tantos problemas e incertezas. Ok? O livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, nos diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, pelo seu próprio Filho. Ok? Deus usou profetas no passado. E esses profetas, muitos deles, por exemplo, Isaías capítulo 9, fala sobre o nascimento de Jesus, que viria muito tempo depois, né? Então, quando chegou Jesus, ele passou a falar através do Filho, do próprio Filho. A palavra profeta na Bíblia significa porta-voz de Deus, mensageiro de Deus, ok? Embaixador de Deus. Esses homens santos falaram e escreveram movidos pelo Espírito Santo. Ouça o que nos diz o apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 21. Diz assim: porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Amado Deus, deu os mandamentos através dos profetas e através do próprio Jesus. E a pergunta é: Deus quer que sigamos os seus mandamentos? Com certeza, né? Então o apóstolo Pedro disse que melhor fora que não conhecessem a verdade, do que conhecê-la e não obedecê-la. Meus amados, a inspiração de Deus atuava no profeta, o qual era possuído de pensamentos e em seguida exprimia sua própria linguagem à vontade de Deus. Deus inspirava o profeta e o profeta transmitia ao povo numa linguagem que o povo compreendia. É isso? Entende? A função do profeta? A Bíblia é, portanto, a verdade divina expressa em linguagem humana. O Salmo 119, verso 105, nos diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
A Bíblia é lâmpada, é luz, cujo objetivo é tirar o homem das trevas desse mundo e trazê-lo para Jesus. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, Jesus, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Que não seja o meu e o seu caso, amado, que nós venhamos para a luz. Não tenhamos medo nem vergonha dos nossos pecados, mas deixamos que seja revelado e perdoados por Jesus. Amém? A Bíblia serve de lâmpada e luz para um mundo que está em trevas morais e espirituais. Ela indica, meus queridos, a maneira correta de viver e, acima de tudo, nos conduz à vida eterna. Glória a Deus! Quem não quer viver eternamente? Eu quero, eu anseio, eu desejo. E eu tenho certeza que esse é um desejo do seu coração. Por que nós temos esse desejo? Porque o homem foi criado para viver eternamente. Amém? Mas infelizmente caiu, pecou. Mas Jesus veio ao mundo para que tenha vida e vida com abundância. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Muito em breve ele vem nos buscar para nos levar para si, para que onde ele esteja, ou seja, na eternidade, estejamos nós também. Muito bem. A Bíblia indica a maneira correta de viver e nos conduz à vida eterna. Outro verso muito importante que a Bíblia traz é Atos 17:11. O que nos diz lá? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas Escrituras se as palavras, se as coisas eram de fato assim. Amados, o bom estudante da Bíblia é aquele que não se conforma somente com as palavras que lhes é dita do púlpito. Não, ele vai na Bíblia. Será que esse pastor pregou tá certo? Será que é verdade? Vamos à Bíblia, sejamos bereanos. Vamos consultar, vamos pesquisar, né? Será que é verdade? Será que ele está falando certo? Ou será que ele está enganando? Será que ele está mudando, trocando, inventando, querendo tirar alguma vantagem para si da palavra de Deus? Vamos ver, vamos ver, vamos ver e vamos ver. Então nós temos que ser como aquele povo bereanos, né? Eles receberam de bom grado a palavra do Senhor e eles pesquisaram para ver se de fato realmente estava escrito o que fora dito. Devemos examinar a Bíblia, amados, como faziam os bereanos nos dias do apóstolo Paulo. O termo grego, amado, para examinar significa literalmente cavar fundo. Cavar fundo. Amém? Amados, quando o homem do campo ele chega no seu sítio lá, ele precisa de água. Qual é uma das suas primeiras ideias? Cavar um poço. E ele cava. E ele cava. Até chegar na água. E diz: achei água. Opa! Fica feliz. Sua família fica feliz. Pois é, amados. A Bíblia é como um poço. Você precisa cavar. Cavar e cavar. Até você encontrar a fonte da água da vida. Jesus. Eu sou a água da vida, diz Jesus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Amém? Foi aquela água que ele deu para a mulher samaritana, ali no poço de Jacó, né? Quando Jesus teve aquele encontro maravilhoso com a samaritana, foi dessa água que ela tomou. Amém? E não só tomou, como levou para os demais irmãos e seus amigos lá de Samaria. Outro sim. Glória a Deus, né? Então temos que examinar. Assim como um garimpeiro busca as mais profundezas da terra,
o precioso metal, ou seja, o ouro, né? O estudante da Bíblia deve procurar a pérola de grande valor, Jesus Cristo. Ouçam, meus amados, Mateus 13, 45 e 46. Espero que você tenha anotado esses versos que foram falados até aqui, para que você possa, como bereano, estudar e estudar mais. Amém? Mas Mateus 13, 45 e 46 nos diz: outro assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca as boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Né? É isso aí. O negociante, procurando uma boa pérola, ele vendeu tudo que tinha e foi e comprou a pérola. Amém? Deuteronômio 7, 19 nos diz o seguinte, amados: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos, para cumpri-los. Deuteronômio 17, 19. Então, amados, nós devemos trazer conosco a palavra do Senhor e todos os dias estudá-la, pesquisá-la, comparando verso por verso, deixando que a Bíblia se auto-interprete. A Bíblia não precisa de tradutor, não precisa de teólogo formado, renomado para interpretá-la, não. A Bíblia por si só se interpreta. É um pouco aqui, um pouco ali, diz o profeta Isaías. Glória a Deus. Assim como nós não ficamos um dia sequer sem o alimento, devemos ler a Bíblia diariamente. Ouça isso, querido. Jeremias 15, verso 16. Ele disse: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15, 16. Amados, o hábito de estudar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar e pesquisá-la, nos fortalece e nos ajuda a confiar em Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Isaías capítulo 40, verso 8, diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do Senhor nosso Deus subsiste eternamente. Meus queridos, como veremos mais adiante nessa palestra, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Moisés foi o primeiro homem que escreveu partes da Bíblia. Ele escreveu o Pentateuco, 5 primeiros capítulos ou livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vieram então outros profetas, né? Enfim, vieram também os escritores do Novo Testamento e a Bíblia foi concluída. E não somente foi concluída, como foi perseguida. Satanás, por vezes, tentou tirar a Bíblia da mão do ser humano, proibindo seu estudo, queimando-a em praça pública, a Revolução Francesa, né? Enfim, a Bíblia foi muito perseguida, mas ela está com você, está comigo. Deus preservou a sua palavra. Amém? Porque ele sabia que lá no futuro estava os nossos irmãozinhos lá da TV Luz para o Caminho, que precisariam da minha palavra para estudá-la. Então Deus, por amor de você e de mim, preservou a Bíblia. Glória a Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus nos comentários? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Isaías 40, versículo 8. A palavra de Deus
é tão eterna quanto o próprio Deus. Seus conselhos, escritos há mais de 2000 anos, permanecem válidos e são relevantes ainda hoje. Glória a Deus. Aí você pode me perguntar também, que bênçãos recebem aqueles que estudam a Bíblia? Sim, há bênçãos. Há muitas bênçãos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que estão nela escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo? Que tempo? O tempo da vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus, amados, está mais próxima de você do que quando você aceitou a fé. Por exemplo, tem pessoas que servem a Deus 50 anos, 40 anos, 30 anos. Eu mesmo sirvo ao meu Deus desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 63. Então, Jesus está mais próximo de voltar para mim do que quando eu criei pela primeira vez. Amém? E assim é para você e para mim. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado aquele que lê. Por que aquele que lê? Ora, aquele que lê tem o privilégio de saber ler. Então aquele que lê é feliz, aquele que lê. E os que ouvem as palavras dessa profecia. Porque tem pessoas que não sabem ler, não aprenderam a ler. Mas eles podem ouvir. Serão felizes também. Abençoados igualmente. Né? E aqueles que guardam as coisas que estão escritas. Tudo que está escrito na Bíblia deve ser guardado. Guardado não quer dizer que você deve jogar a Bíblia no fundo do baú e deixar lá. Não. Guardar é observar, atentar, aprender e proceder conforme o aprendizado e a orientação da palavra do Senhor. Para esses serão bem-aventurados, que quer dizer serão felizes. Né? Jesus disse: dou a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então a felicidade do estudante da Bíblia não está pautado em riqueza, em dinheiro, em posses, em impérios. Não. A felicidade do servo de Deus, da serva de Deus, está pautada em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E este mérito, e este dom, e esta maravilha, só é possível através do estudo e da leitura diária da palavra do Senhor, com muita oração, com muita oração. Amém? Muito bem, a felicidade é prometida a todos aqueles que estudam e praticam aquilo que a Bíblia ensina. Qual é a sua experiência relacionada à Bíblia? Você tem alguma experiência? Conte-a nos comentários, deixa aí. Você conseguiu ouvir a Deus falando com você? Ao abrir a Bíblia, você já conseguiu ouvir a voz de Deus? Comente, deixa aí no seu comentário. Deus quer que você leia diariamente a sua carta de amor, com oração e entrega, né? Disposto a se submeter às orientações, né? Disposto a servir, ok? Ao ler este livro, você conhecerá a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Vamos ver um pouco as curiosidades sobre a Bíblia. Isso é importante. Se você puder anotar, anote aí. É importante para o aprendizado. A palavra Bíblia vem do termo grego, biblos, que quer dizer coleção de livros. Ela é composta de 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia conta com 1189 capítulos
e possui 31.105 versículos. Foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego koiné. Foram 40 os autores bíblicos, 40 autores, entre eles pescadores, médicos, pastores de ovelhas, doutores da lei, filhos de sacerdote, reis e muitos outros. Levou cerca de 1.500 anos para ser escrita. Num período de 1400 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. Meus amados, a maioria dos autores não se conheciam, porém todos escreveram o seu conteúdo de forma coerente e harmônica. A replicação da Bíblia foi feita à mão por copistas, dentre eles os quais destacam-se os massoretas, que eram extremamente rígidos. Cada palavra, cada frase e página era criteriosamente contada. Hoje não existe mais os escritos originais da Bíblia, autógrafos no caso, mas sim as cópias de cópias, né? Uma das mais importantes encontradas foram os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre os anos 1947 e 1956. São cerca de 930 documentos antigos encontrados em 11 cavernas próximo a Qumran, noroeste do Mar Morto. Alguns pergaminhos registravam porções significativas, né, da Bíblia, como o livro de Isaías. Quando os especialistas compararam esses escritos antigos com os textos bíblicos atuais, perceberam que a mensagem foi preservada de forma extraordinária. Um outro documento importante é a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Elaborada entre os séculos IV e II a.C. Os escritos bíblicos reconhecem o Espírito Santo como o autor de suas mensagens. Os escritores, né, eles têm essa ideia que o Espírito Santo foi quem deu a inspiração. E você pode ver também lá em 2 Samuel 23:2, 1 Timóteo 4:1, ok? 2 Timóteo 3:16 confirma: toda a Escritura ela é inspirada por Deus, através do seu Santo Espírito. A palavra grega theopneutos, aqui traduzida como inspirada, significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Deus inspirou a verdade na mente dos homens, os quais expressam essas mesmas verdades em suas próprias palavras, ou seja, em linguagem humana, ok? Em linguagem humana. Aí você pode dizer: mas se houve tantos copistas, tantas cópias, traduções, será que não foi omitida alguma coisa? Será que alguma coisa não se perdeu? Amados, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. E não há ninguém mais interessado em preservar a sua palavra do que o próprio Deus. Ora, por exemplo, eu digo para você uma coisa. Você fala uma coisa. Eu estou cansado de ver aqui na internet, por exemplo, pessoas se acusando, né? Dizendo:
Ele fez um corte do que eu disse. Não foi isso que eu disse. Ele aproveitou, fez uma montagem. Já ouviu isso aí na internet? Sim. Tem vários e vários vídeos que as pessoas debatem, questionam. Ah, ele mudou, não foi isso que eu disse. Ele inventou, ele torceu e tal. Então você, quando diz uma coisa, você é o principal interessado em que sua palavra que você disse seja preservada no original. Originalmente seja verdadeiro aquilo que você falou e permaneça verdadeiro. E que ao analisarem a sua palavra, vejam o contexto que você disse. O porquê você disse. Se você tem esse zelo pela sua própria palavra, imagine Deus. Deus tem zelo tremendo pela sua palavra. Tanto é que no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19, Deus faz uma advertência. Ele diz que se alguém tirar qualquer coisa, qualquer palavra desta profecia, Deus vai tirar a sua parte na árvore da vida. E se alguém acrescentar alguma coisa, Deus vai trazer sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. As 7 pragas do Apocalipse. Portanto, amado, é coisa séria, muito séria. E como nós estamos sabendo desse fato hoje, os tradutores, os copistas, também sabiam. Ok? E Deus, zeloso como é, estava atento. E colocou as pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos certos, para fazerem essas cópias e estas traduções. Esta é a minha fé e que esta seja a sua fé também. Amém, amado? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Amém? Obrigado, Gilmar, pela seu comentário, Glória a Deus. Que Deus seja louvado pela presença de todos vocês que deixaram seus comentários aqui, Que deixaram seus comentários, todos são importantes. Eu fico feliz por essa oportunidade que o nosso irmão nosso pastor nos concedeu para que pudéssemos participar aqui com os irmãos. Teremos muitos e muitos temas. Se você aprecia a palavra de Deus, você é convidado a nos acompanhar. Sempre que possível, de segunda a sexta, no horário das 10 horas da manhã, estaremos aqui. Ok? Com as escatologias para o tempo do fim. A escatologia para o tempo do fim. Vamos estudar temas importantes. Entre eles, vamos estudar também profecias. Profeta Daniel, As profecias também do Apocalipse. Deus quer mostrar uma luz no caminho. Teve luz para o caminho. Deus quer que você receba luz neste caminho. E conforme nós já dissemos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Glória a Deus por vocês estarem aqui. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Estamos alegres, porque até aqui nos tem guiado o Senhor. Amém? Muito bem. Teremos outros temas muito importantes, E você é convidado a estar aqui. Não perca essas oportunidades. Deixa sempre o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta relacionada a esse estudo, por favor, você pode me enviar essa pergunta. Terei imenso prazer
e responder às suas perguntas, ok? Muito bem. Estamos caminhando para o final. Já são 10 para as 10. Amém? E peço que você deixe o seu comentário aí. Se você tem algum pedido de oração, nós vamos orar agora. Vamos orar por esse ministério, Luz para o Caminho. Amém? Vamos orar por todas aquelas pessoas que estão tendo seus horários aqui, deixando suas lives, né? Vamos pedir que a bênção de Deus esteja sobre todos. Amém? Peço que você agora me acompanhe, como você está, fechando seus olhos, para termos uma palavrinha de oração. Agradecer a Deus por esses momentos. Por esses momentos. Amém? Ore comigo. Pai amado e santo, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Em primeiro lugar, Senhor, eu peço, perdoa os meus pecados, Senhor. São muitos os meus pecados, são muitas as minhas faltas. Apesar das minhas fraquezas, eu te peço que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos para alcançar a muitas pessoas que talvez estejam desesperadas, aflitas, angustiadas e precisando de uma palavra de conforto. Meu Deus, eu suplico, ó Pai, por favor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e no poder do teu Espírito Santo, visita este lar agora. Este lar que talvez esteja atribulado, em que a confiança entre o casal terminou, em que a desconfiança tem sobressaído. Eu te suplico, ó Pai, que o Senhor possa adentrar com teu poder, Senhor, e a tua autoridade, e repreender o maligno, o inimigo das nossas almas, que tem destruído lares e famílias. Sabemos, ó Pai, pela tua palavra, que o Senhor criou o homem e deu-lhe a sua companheira, porque não era bom que o homem estivesse só. Por isso eu te peço, Senhor, firma as bases deste lar. Firma, Senhor meu Deus, este casal que estão abalados. Estão, meu Deus, angustiados. Não há entendimento entre eles. Eu te peço que o Senhor os ajude, meu Deus. Por favor, Senhor. A tua palavra é a palavra viva. A palavra de orientação, de poder. E o inimigo não gosta da tua palavra. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te suplicamos, Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre esta casa, sobre este lar, sobre este casal, sobre este filho que está rebelde, sobre este pai que está impaciente, sobre essa mãe. Por favor, Senhor, dai aos pais sabedoria para lidarem com seus filhos. Repreende, Senhor, todo espírito de discórdia e de desunião. E que haja paz e harmonia na vida de todos, Senhor. De todos, de todos, de todos. Talvez alguém agora esteja suplicando, Senhor,
por alguém que está enfermo, talvez com uma doença terminal, ou estão sob exames, tentando descobrir o que as aflige em relação à enfermidade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide dessas pessoas. Traga a cura, meu Deus, o bálsamo. Quero orar, Senhor, por aquele pai, por aquela mãe que tem os seus filhos viciado em drogas. Oh, meu Deus, quantos jovens têm se perdido por causa desse vício horrendo. Ajuda esse pai, essa mãe a ter paciência e sabedoria. E que o Senhor possa socorrer, ó Pai, essas pessoas que estão necessitadas, meu Deus. Por favor, papai. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus. Te suplico, Pai. Abençoa os programadores aqui, todos aqueles que deixam aqui as suas lives, sejam movidos pelo Teu Espírito Santo e tragam, Senhor, conteúdos produtivos, esperança, fé. Que o Seu Espírito só possa estar sobre cada coração, sobre cada mente, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, os responsáveis pela TV Luz para o Caminho. Possa cuidar deles, dar-lhes inteligência, sabedoria e poder, para que este ministério de evangelismo não cesse, mas que a luz da verdade chegue aos mais íntimos de todos os corações. Sabemos, ó Pai, que não há pecado suficientemente grande para afastar o ser humano de Ti. Que o Senhor possa, ó Pai querido, salvar, libertar do pecado, curar da enfermidade, libertar do vício, despertar a fé adormecida, o desejo pela salvação a todos, ó Pai, a todos mesmo. Te peço, ó Deus, salva-nos, salva-me cada dia. Eu aceito a Ti, Jesus, a cada manhã na minha vida, Senhor. Por favor, não me deixe, não me desampare e não deixe os nossos amigos e ouvintes sozinhos. Proteja-os, livra-os do laço e de todo o mal. Suplico, agradeço e te louvo nos méritos salvíficos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus possa abençoar a todos que deixaram seus pedidos aqui. Tenho certeza que Deus vai abençoar. Não nos é possível citar caso a caso. Mas o nosso Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente, Ele vai te ouvir. Eu creio nisso. Amém? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Deixa aqui o meu abraço, convidando-o desde já para estar conosco na próxima live, com mais um estudo glorioso da palavra do Senhor. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, com os seus amigos, em nome de Jesus. Forte abraço e até lá.